Salve, salve! Hoje é sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. O APTV Esportes começa agora e vem com os seguintes destaques. Fábio Campos continua conquistando títulos no fisiculturismo. Campeonatos de sinuca e pebolim continuam a todo vapor no Caco Velho. Temos ainda a resenha de alambrado e a agenda do final de semana. Boa noite, esportistas pinhalenses, boa noite a todos. E começamos o APTV Esportes com a resenha de alambrado. No ano em que o Pinhal Futsal comemora 20 anos, a resenha de alambrado especial de hoje é com o técnico do Pinhal Futsal feminino e masculino, Matheus Salim. Acompanhe. Salve galera, mais um Resenha de Alambrado no ar. E no ano que o Pinhal Futsal completa 20 anos, o nosso entrevistado tem a sua história pautada com a história do Pinhal Futsal. O nosso convidado é professor de Educação Física, ele é técnico das equipes masculino e feminino do Pinhal Futsal. O nosso convidado é Matheus Angelini Salim. Matheus, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você começa no Pinhal Futsal no ano de 2006 como auxiliar do Fabis Canapeco no Sub-20. Conta a sua trajetória no Pinhal Futsal, Matheus. Muito obrigado. Obrigado, Najar. Obrigado a todos do programa. Prazer imenso falar com vocês novamente. Eu comecei em 2006, oportunidade que o Fabi deu para eu ser um auxiliar técnico e preparador físico também. Na época era bem mais amador do que é hoje, né, o nosso trabalho, mas mesmo assim eu acordei pro futsal essa época e de lá para cá a gente vem trabalhando dentro do futsal até hoje e graças a Deus realizando um trabalho muito bom. Matheus, você ganhou muitos títulos com o Pinhal Futsal. Você foi campeão de regionais, você foi campeão também de campeonatos com muito destaque. Quais os principais títulos que você venceu no Pinhal Futsal, Matheus? Najar, o bom é a gente não falar eu, né? Sempre falar nós, porque ninguém ganha nada sozinho. Mas como treinador eu tive alguns títulos importantes em Pinhal, né? Claro que o primeiro, 2012, contra Araçariguama, foi um título muito importante por ser o primeiro. Mas minha trajetória depois disso foi muito legal, foi muito bacana. Eu acho que eu contei um pouco com a sorte também. Eu peguei uma estrutura já muito bem montada pelos os treinadores que me antecederam, né? O Fê, o Fabi, o meu irmão, a quem eu devo assim muita experiência, eu aprendi com ele. O Fabi me abriu as portas e o Fê é o cara que preconizou o futsal em Pinhal, na minha opinião, né? Lógico que teve o pessoal antes ali, mas na minha geração foi esse. Então eu ganhei alguns títulos super importantes, desde 2012, que veio acho que para abrir a porteira. Depois foram 4 regionais entre masculino e feminino, tanto segunda e primeira divisão, 2 Copa Mandi, o campeão metropolitano, depois veio o Bi Paulista, enfim, alguns torneios regionais que a gente ganhou com as 2 equipes. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma história muito boa e ainda estamos na ativa, né? A gente tá conseguindo trabalhar bem ainda no futsal atual. Mas a gente construiu uma história muito legal e colocamos o Espírito Santo do Pinhal com o futsal no cenário maior aí do futsal estadual. Ô Matheus, você falou do Fê, do Fabi, você é de uma família de esportistas, teu pai, o teu irmão. Conta pra gente sobre essa família de esportistas e as pessoas que te auxiliaram a se tornar esse profissional brilhante que você é. Então, Najar, eu acompanhava meu pai em alguns jogos, né, veterano assim, mas assim não foi muito no começo, porque eu sempre gostei de futebol, mas o meu irmão era o craque da família, sempre foi. E realmente ele era muito bom jogador, não preciso ficar falando isso, todo mundo sabe da história dele. Aí aos poucos eu fui acompanhando meu pai pelos amadores, veterano, enfim, a gente foi crescendo. Aí eu comecei a jogar um pouco junto com o meu irmão, né, eu sou 8'3", o Thiago é 80, ele jogava antes que a nossa categoria, a gente foi se interagindo ali, claro, com todos os nossos companheiros aqui, eu devo um abraço imenso, a todo mundo jogou comigo e com meu irmão. Aí a gente foi subindo, fomos pro futsal, em 98 foi o ano que a gente decidiu entrar na federação, depois de uma derrota no regional, que foi aquela geração Juninho, Fabi, Márcio, Bininho, enfim, várias outras pessoas que eu não quero citar todos, para não deixar ninguém de fora. E aí eu comecei a acordar mesmo pro futsal, que era isso que eu queria fazer, aos poucos, claro.
Aí eu fui estudar, enfim, a história que depois você já citou, que eu fui com o Fabi, fui subindo, fui indo. Então, quer dizer, eu não cheguei, né, como treinador. Eu passei por várias etapas que eu acho que seria o ideal para todos os profissionais que querem pegar esse esporte que é muito difícil. Eu acho que o futsal é um dos esportes mais difíceis que tem coletivamente para se trabalhar. O Matheus, nessa tua trajetória ela é marcada por grandes vitórias, por algumas derrotas doídas também, mas agora você consegue se lembrar de algumas vitórias aí que se tornaram inesquecíveis para você, Matheus? Sim, consigo. Como a gente foi campeão em 2012, que foi muito marcante, volto a dizer, bato nessa tecla, porque foi o primeiro título, tanto feminino quanto masculino. Mas antes disso, o Pinhal bateu na trave algumas vezes. Então, o jogo que eu mais lembro contra a Sariguama aqui, nós perdemos de 8-1 lá. 8-1, fizemos um jogo muito abaixo e eu fui expulso, né? Com a minha falta de experiência. O meu irmão estava na arquibancada e falou, nossa, é muito, para não falar outra palavra, é muito juvenil. O Thiago foi lá e falou, você não sabe quem está apitando, é o Betinho. E realmente eu era inexperiente. Apesar de eu estar naquela volúpia, aquela vontade de mostrar trabalho, e deu certo. Então o jogo contra a Sariguama aqui, que o Ti fez o gol faltando 40 segundos, foi o jogo mais marcante. E depois, mais experiente, a gente teve um jogo também, que inclusive a Rádio de Pinhal acompanhou, que foi assim, acho que foi um jogo mais bonito da minha história. A gente perdeu para Taubaté aqui, que era uma equipe incrível, muito investimento, mais de 10 vezes o investimento nosso na época, né? Você imagine hoje. Nós perdemos aqui, se não me lembro, de 6-4, se não me engano, ou 6-5, e a gente foi destruído para lá. Mas aí eu dei uma palestra muito boa e todo mundo motivou, os jogadores mais experientes motivaram, a gente chegou lá e ganhou de 5-1. E a cidade não acreditava. Só que infelizmente, né, devido ao regulamento, que hoje eu entendo que esse regulamento para mim não serve, hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, nós perdemos a prorrogação de 1-0, a gente também já estava meio que muito cansado, mas o jogo que a gente fez é espetacular. Você colocar 5-1 numa equipe daquele patamar, foi para poucos. Matheus, agora vamos tentar fazer um exercício de memória aí, que você vai escalar pra gente os dois times, os dois times inesquecíveis para você aí, os 5 melhores que você treinou, do masculino e do feminino. Vamos começar pelo quinteto do feminino. Quem você escalaria aí como, entre aspas, as melhores que já passaram pelo Pinhal Futsal feminino, e depois a gente vai pro quinteto masculino? Bom, já antes disso salientar que isso aqui é uma entrevista, até muito lúdica, né? Muito brincadeira também. E se falar de futsal, se falar só em 5, eu acho um pouco injusto, mas a gente tem que cumprir isso e falar. Do feminino, praticamente a base que está aí, né? A Susan, a Lídia, a Genon, a Valéria, aí tem a Paty, enfim, várias outras meninas que a gente treinou. É um time excelente, então... Mas basicamente essas 5 meninas que estão faz muito tempo na minha vida já, desde o início, várias outras que entraram. Então, basicamente essas 5 meninas aí que eu acho que conseguiram carregar o futsal feminino nesse patamar. O Matheus, e o masculino? Se não quiser colocar 5 aí, se quiser escalar 8 nomes, qual seria um time assim inesquecível para você nesses teus mais de 10 anos de Pinhal Futsal masculino, Matheus? Já no masculino vai ficar um pouco mais fácil, se você me permite. Eu queria fazer a escalação do time que eu assisti e que foi o que me motivou a ser hoje um treinador de futsal e, graças a Deus, um treinador reconhecido na minha cidade, que é um sonho de criança. Bininho, Márcio, Fabi, Juninho. E eu vou incluir o Thiago também. O Thiago teve dificuldades para jogar, né? Por causa do joelho, mas não poderia ficar de fora. E nessa gestão atual, esses 4 meninos para mim é o que me carregaram aqui até hoje, né? Eu vou colocar o Bahia como goleiro, porque o Laércio foi excelente, mas não trabalhei com ele. Então eu vou colocar o Bahia e o Bruno juntos. O Bieto, o Ti, o Diego e o William. Para mim, esses últimos 4 estão comigo aí desde do meu início, e foram eles sim que colocaram meu nome na história de Pinhal. Matheus, muito obrigado. Resenha de Alambrado. Aqui, recordar é fácil para quem tem memória, e o esquecer é difícil para quem tem coração. Matheus Angelini Salim, técnico do Pinhal Futsal masculino e feminino. Muito obrigado, Matheus. Um grande abraço, obrigado a vocês. É um prazer imenso contar um pouco da nossa história do Pinhal Futsal, e espero que essa história aí seja muito, muito grande daqui para frente também.
América temos a rodada dos quarentões, na verdade a semifinal, com o Mercado Roque Gomes enfrentando o Auto Center Paraná. Lá na Maringá, um jogo único na rodada do Dia dos Pais. Jogarão Supermercado União contra Pódio. A partida será às 8h30.